RCP Notícias. 7 da manhã em Cabo Verde. Tempo para o primeiro jornal. Vamos primeiramente conhecer os títulos. Sindicatos que representam os profissionais de saúde reúnem-se com representantes do governo. Trata-se da última tentativa para evitar a greve de 31 a 2 de agosto. O secretário nacional da administração do Sindicato da Administração Pública, Luís Lima, diz que os sindicatos, os profissionais, querem ouvir coisas concretas da parte do governo. O Centro de Hemodiálise do Hospital Universitário Agostinho Neto celebra hoje 10 anos. Banco Africano de Exportações e Importações realiza em parceria com a Câmara de Comércio de Sotavento uma roda de comércio e negócios hoje e amanhã na cidade da Praia. A Universidade de Cabo Verde lança Academia em Cibersegurança Security Academy, em parceria com a Checkpoint multinacional américo-israelita. MPD unido e coeso para vencer as próximas eleições autárquicas, meta reafirmada pelo presidente do partido, Ulisses Correia Silva, ontem em São Vicente, na primeira reunião do Conselho Regional. A Assembleia Nacional começa com declaração política do Movimento para a Democracia. Estas e outras notícias em desenvolvimento no primeiro jornal, edição do Júlio Vera Cruz Martins, com a técnica do Marzinho Fernandes. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. Nicolás Maduro é declarado vencedor pela Comissão Nacional Eleitoral. A oposição contesta os resultados. Nicolás Maduro obtém para um terceiro mandato 51,2% dos votos. A oposição, segundo a Comissão Nacional Eleitoral, obteve 44,2% dos votos, mas a oposição diz que, na verdade, conquistou 70% dos votos e recusa-se a reconhecer os resultados proclamados já de madrugada pela Comissão Nacional Eleitoral e diz que há mais de 30 mil mesas que não foram contabilizadas. Vários países, 8 países da América Latina, pedem a Nicolás Maduro para reconhecer a derrota. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken expressou sérias dúvidas sobre a exatidão dos resultados eleitorais e receia seriamente que esse resultado não reflita a vontade ou o voto do povo venezuelano. O presidente do Chile foi o primeiro chefe de Estado a questionar publicamente o resultado da eleição presidencial e disse que o regime de Maduro deve compreender que os resultados publicados são difíceis de acreditar. Reagiu Gabriel Boric na rede social X, afirmando que o Chile não vai reconhecer nenhum resultado que não seja verificável. Cabo Verde faz hoje a segunda entrada nos Jogos Olímpicos com Vítor Alvarez em esgrima. A prova de esgrima está em curso desde 6:15. Ainda hoje daremos os resultados, provavelmente antes das notícias das 10, não, porque hoje é dia de Parlamento. Os sindicatos que representam os profissionais de saúde reúnem-se hoje com representantes do governo com a mediação da Direção-Geral do Trabalho. Trata-se da última tentativa para evitar a greve de 31 a 2 de agosto. O secretário nacional do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública disse ao primeiro jornal que os médicos, enfermeiros e demais categorias profissionais do sistema de saúde vão para o encontro na expectativa de ouvir respostas concretas da parte do governo. Porque nós assinamos um acordo de compromisso e agendamos esta greve precisamente por causa do incumprimento do acordo. Nós vamos ouvir o que é que o governo tem a nos dizer em relação ao cumprimento deste acordo. Nós não vamos novamente assinar acordos, nem vamos ficar só por, digamos, promessas, não é?
Nós queremos coisas concretas em relação ao acordo. Quais são as linhas vermelhas? O que é que o Governo deve dizer aos profissionais de saúde para que a greve seja suspensa? Nós temos algumas questões bastante concretas. Nós temos a questão do enquadramento das carreiras nos GEFs, que são os grupos de enquadramento funcional. Nós não concordamos com a tabela remuneratória dos enfermeiros e dos médicos. Também temos a analisar a questão da idade da reforma, que não está bem explícita nas regulamentações. Também as datas para a implementação dos planos de carreiras, que nós tínhamos uma data prevista para 1 de julho, e agora nós temos um documento a dizer que é a partir de 1 de janeiro de 2025. Nós temos a questão do INSP, portanto, o PCFR, que ainda sequer tivemos uma versão 0 e que também deve ter o efeito a partir de janeiro de 2024. Luís Lima aponta ainda que a proposta de regulamentação do regime de trabalho remetida pelo Ministério da Saúde na passada sexta-feira apenas dá satisfação pela metade. Nós já tínhamos feito uma proposta, pelo menos da carreira médica. Nós tínhamos acordado sobre essa proposta, mas a proposta nunca foi aprovada. Isto foi há cerca de 2 anos atrás. Então, alguns aspectos foram absorvidos. E aí nós temos de dizer que sim, estamos de acordo, mas há outros aspectos que nós questionamos e que nós gostaríamos de ver de forma mais clara nessas regulamentações. Nos últimos dias, revela Luís Lima, os sindicatos têm-se desdobrado em encontros com os profissionais de saúde que mantêm uma predisposição para concretizar a greve, aliás, a segunda marcada em menos de 8 meses. Nós vamos esperar desta negociação. Nós temos dúvidas em relação ao cumprimento, precisamente porque geralmente quem vai para os encontros da negociação são os técnicos, e os técnicos não têm mandato para negociar e ter em mãos alguma coisa para dar. Vamos ser preparados com propostas de serviços mínimos. Mas é preciso dizer uma coisa aqui em Cabo Verde, que é grave, que é a questão dos serviços mínimos. O que nós deparamos é que no sistema de saúde os trabalhadores já estão a trabalhar abaixo do serviço mínimo. Os sindicatos entendem que os profissionais estão a trabalhar abaixo dos níveis do serviço mínimo exigível, justamente porque há falta de pessoal. Luís Lima lamenta que o Governo continua a travar, sem explicação, a criação da Comissão Tripartida Independente que deve estabelecer os serviços mínimos. O Centro de Hemodiálise do Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, celebra hoje 10 anos. O Estado tem poupado recursos, as evacuações médicas para Portugal são mais reduzidas e os mais de 150 doentes e outros 10 a 20 em espera ficam mais perto dos familiares. A nota é do diretor do centro, o primeiro do país. Hélder Tavares alerta que o centro precisa de mais 2 especialistas para atingir o rácio do manual de pós-prática, um médico nefrologista por 50 pacientes. A assinatura com a jornalista Ernestina Lopes. É com satisfação, diz o diretor do Centro de Diálise, que o Hospital Universitário Agostinho Neto da Praia celebra a entrada em funcionamento do primeiro centro de diálise no país, que permitiu o tratamento de doentes renais por técnicos nacionais e, de acordo com Hélder Tavares, tem poupado recursos ao Estado. E evitou que os doentes sejam evacuados para Portugal a receber esse tratamento. Evitou que houvesse alguma ruptura familiar e social em vários casos e fazer o tratamento com quadros nacionais. Mas, apesar dos avanços, ainda restam desafios que se prendem com a falta de recursos humanos especializados e que, segundo Hélder Tavares, é o calcanhar daqueles no sistema de saúde. Embora consigamos atender a todos os casos. Quantos médicos? Apenas 2 para 155 doentes em tratamento e cerca de 10 a 20 que estão ainda a serem preparados para iniciar o tratamento. O que o manual de pós-práticas recomenda é uma média de 1 médico para cada 50 doentes em tratamento. Então nós precisaríamos de pelo menos mais 2 médicos formados na área. O diretor do Centro de Diálise da Praia considera, por outro lado, que o país está atrasado no que toca a transplante de órgãos, nomeadamente rins.
Nós já fazemos diálise há mais de 10 anos aqui em Cabo Verde. E a diálise é apenas um tratamento até o doente conseguir um transplante renal. Exige muito menos recursos, tanto humanos como materiais, e oferece uma melhor qualidade e tempo de vida ao paciente. Portanto, é a melhor solução. O que nós precisávamos era de uma lei que já foi aprovada. Agora, precisamos de reunir condições locais, nomeadamente condições técnicas, melhorar a estrutura e capacitar alguns quadros, recursos humanos, para que consigamos dar início a esse tipo de tratamento. O centro de diálise já cuidou nesses 10 anos de mais de 500 pacientes apenas na cidade da Praia, apesar de haver um outro centro de diálise a funcionar em São Vicente. Hoje, para comemorar a data, o Hospital Central da Praia, juntamente com a Embaixada de Portugal, parceira deste centro, realiza uma mesa redonda onde serão homenageados 4 doentes que estão há alguns anos em tratamento. O Banco Africano de Exportações e Importações pode apoiar as empresas cabo-verdianas a um tempo no processo de industrialização e exportação. A convicção é do presidente da Câmara de Comércio de Sotavento sobre uma roda de comércio e negócios que tem lugar hoje e amanhã na cidade da Praia. Marco Rodrigues realça que se trata de um novo desenho de cooperação direta para vencer o principal desafio, que é a contratação de empréstimos. Desenha-se esta oportunidade com a Afrixbank para podermos encontrar aqui um caminho mais apelativo do ponto de vista de poder ajudar essas empresas nacionais a alavancarem, enfim, os seus projetos. Continuamos a ter ineficiências enormes na questão da contratação do dinheiro no mercado nacional, e essa perspectiva da Afrixbank é uma perspectiva positiva. Agora, peço desculpas, agora é ver para crer, e segundo Marco Rodrigues, isso significa analisar e monitorizar as consequências dos encontros que devem ter projetos concretos a apresentar. Os cabo-verdianos estiveram sempre abertos e sempre disponíveis para construir efetivamente a nível nacional um ecossistema de produção industrial e para exportação. As maiores ineficiências experimentadas são, efetivamente, a oportunidade de alavancar dinheiro para poder montar essas empresas. Como sabe, as empresas industriais muitas vezes têm algumas dificuldades do ponto de vista da montagem financeira, porque os bancos pedem muitas garantias que não existem à partida, e essas garantias, como não são conseguidas, as empresas e os empresários ficam no caminho e não conseguem, efetivamente, estruturar o negócio. A Câmara de Comércio de Sotavento pretende romper as atuais bases do financiamento. Marco Rodrigues diz mesmo que a relação deve ser, sobretudo, levar em conta o promotor para lá dos projetos. O promotor é muito importante. Se nós vermos nos Estados da América, a avaliação essencial que é feito para ser financiado é conhecer o promotor, conhecer quem está atrás do projeto, e se tem qualidades para alavancar o projeto, e se tem qualidades para poder fazer vencer o projeto. E é isso que eu quero que em Cabo Verde se registre, e quero também que as instituições internacionais comecem a compreender que nós temos pessoas muito competentes em Cabo Verde, pessoas com muita qualidade e que muitas vezes não são minimamente avaliados e que só estão a ter em conta, efetivamente, a estrutura financeira do projeto, e que pode ser mudado como se queira, porque as estruturas financeiras são feitas por técnicos, mas quem vai pôr o projeto a funcionar é o promotor. Ele é que vai estar à frente do projeto e ele é que vai pôr o projeto a funcionar. De forma que estas relações que nós esperamos que a Afrixbank, neste encontro que vai ter connosco, que possam nos trazer, efetivamente, um novo olhar. A rodada de comércio e negócios do Afreximbank tem lugar nas instalações do Banco de Cabo Verde e visa catalisar o crescimento da produção local e das exportações no âmbito da implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental em África. O empresariado angolano também quer mudanças na relação entre a banca e os investidores. O presidente do Conselho de Administração da Associação dos Profissionais Imobiliários de Angola vai mais longe. Em declarações à Rádio Nacional de Angola, Massada Kulembala alerta que os níveis de burocracia na administração pública são excessivos.
O banco não tem cultura de responder o empresariado. Você mete um documento na banca, a banca não te liga, não te responde. É como ir, estás aí na administração, legalização do documento. Você fica lá mendigo refém. Então, essas culturas da banca, tanto das administrações públicas para aprovar um projeto, isso tem que terminar. O funcionário da administração pública, você realmente tem um projeto, você tem que ir atrás dele. Você vai contribuir à conta única do Tesouro sobre os teus projetos, mas ainda a administração pública te faz de mendigo. Massada Colimbala entende que o mais grave é o silêncio quando as empresas ficam sem nenhum tipo de resposta. O projeto Delgadim Airport de Arnaldino Rodrigues é o vencedor do Startup Weekend de Ribeira Grande. A ideia consiste na transformação de um avião desativado em atração turística na zona de Delgadim, Ribeira Grande. O Startup Ribeira Grande deste fim de semana, aberto a todos os municípios de Santo Antão, tem cara feminina. Teresa Pinto, mais de metade dos 42 concorrentes é mulher. O projeto Delgadim Airport surgiu há uns anos através de Arnaldino Rodrigues, um jovem empresário da Ribeira Grande que, a partir de um voo de parapente, conseguiu localizar uma ideia de um empreendimento na zona de Delgadim, um dos sítios mais visitados por turistas em Santo Antão. Me conheceu um lugar que pouca gente conhece. É um sítio que fica naquela imediação de Delgadim, o que ele bem traz esse nome, um lugar mais vistoso da Ribeira Grande, 360 graus, de onde eu vou poder olhar a Ribeira Grande na quase sua totalidade. Gostar daquele lugar, correr atrás, comprar, o quê? Mas depois, um ano e tal depois, não estava de férias com a minha família, um avião parou na sala, um avião fora de um aeroporto. Então, ele está escrevido vendas, me interessar na comprar. Me entrar em contato, não ia fazer negociações, não consegui comprar. Quando eu olhei aquele avião, me associar com poder fazer uma atração turística, em vez de ele ir para a sucata, não poder dar uma mais-valia. E lá naquele lugar, como é um lugar alto, então não poder proporcionar uma experiência diferente. Arnaldino Rodrigues quer então aproveitar a vista panorâmica da montanha de Delgadinho para oferecer aos visitantes um novo conceito do turismo. Quando eu estiver a ficar numa zona lá perto de Delgadinho, lá é um lugar quase obrigatório para que as pessoas também visitassem, então de passar lá. E o que é a ideia? É fazer um lugar tão atrativo onde é que pessoas que também de qualquer parte do mundo, turistas nacionais e internacionais, que bem. Arnaldino Rodrigues destacou no meio de 42 jovens participantes do Startup Weekend da Ribeira Grande, que reuniu empreendedores dos 3 concelhos de Santo Antão. Desses números, quase 60% eram mulheres, de acordo com Samir Pereira, da organização. E essa é uma tendência que não tem notado na cada Startup Weekend, a porcentagem de mulheres que têm participado tem aumentado. Então isso para nós também é um bom sinal, quer dizer que mulheres têm interessado na criar suas próprias iniciativas empresariais, têm interessado na aproveitar aquilo que é oportunidades que têm a existir. No segundo lugar ficou o projeto Gelados de Terra e no terceiro, Agronatur. Secure Academy, a Academia em Cibersegurança da Universidade de Cabo Verde, acaba de ser lançada. A história começa ainda no ano passado com a assinatura de um memorando de entendimento com a Checkpoint Software, multinacional americano-israelita, líder mundial em cibersegurança de tecnologias de informação. O pró-reitor para Tecnologias, Inovação e Dados esclarece que a concretização da Academia passa primeiro pela formação de formadores que são os próprios professores da UniCV. Os 3 primeiros estão a seguir um curso ministrado pela própria Checkpoint. A ideia, como o conteúdo basicamente é da Checkpoint, e a ideia é também ter um staff aqui para ministrar esses cursos, que inicialmente vêm em inglês e a própria certificação também é solicitada em inglês. Então nós achamos por bem termos aqui uma equipa muito bem formada, que auxilia, que forma na nossa língua, na verdade, com também os nossos casos, os nossos problemas mais reais, capacitando-os, de certa forma, para solicitarem, portanto, as tais certificações junto da Checkpoint. Celestino Barros revela que a segunda fase é a formação de estudantes dos cursos de base tecnológica, os professores que tenham interesse. A terceira fase vai ser aberta a todos os técnicos de informática.
a ideia da academia é sobretudo esta: oferecer um conjunto de treinamentos, preparar basicamente estudantes e professores e profissionais para certificarem em produtos da Checkpoint. Eles utilizam a inteligência artificial para auxiliar no processo de deteção de ameaça e também na resolução de problemas, portanto, cibernéticos, e oferecem a maioria dos seus produtos através da cloud. Os cursos que são intensivos dão acesso a 2 certificações: de Administrador de Segurança CCSA e de Especialista CCSE, válidos no mercado mundial de segurança cibernética. O Parlamento, a sessão plenária começa a partir das 9. Destaque para o debate sobre o Estado da Nação no próximo dia 31. A sessão hoje começa com uma declaração política do Movimento para a Democracia sobre a situação que se vive na Ilha do Fogo. O MPD, recordo, realizou jornadas parlamentares nessa ilha. Um MPD unido e coeso para vencer as próximas eleições autárquicas. A meta é reafirmada pelo presidente do partido, Ulisses Correia Silva, na apresentação do programa autárquico do MPD à primeira reunião do Conselho Regional de São Vicente, realizado ontem sob o lema Por São Vicente, pelas pessoas. O essencial com a jornalista Patrícia Martins. Um programa de estratégia nacional adaptável a cada município, com o foco no desenvolvimento, um programa ancorado no plano de governação e afeto a todas as áreas, diz Abrão Vicente, membro da direção nacional do MPD. Independentemente das câmaras, nós temos uma postura de abertura para com os municípios, afetar todas as áreas, nomeadamente a mobilidade urbana, as infraestruturas, a educação, a juventude, o acesso à habitação, criação de infraestruturas municipais por usufruto no desporto, na cultura, a ideia de fomentar a competitividade municipal, fazer com que os territórios municipais sejam competitivos para a instalação de empresas, de instituições, mas que seja também um âmbito onde as famílias possam viver com qualidade. Cidades saudáveis, no sentido de termos espaços verdes, espaços desportivos, espaços culturais e o acesso a uma cidade que seja também inclusiva. Um quadro estratégico com projetos concretos. Identificamos as áreas de ação municipal, cruzamos com aquilo que são as áreas de ação governativa, portanto há uma parte da plataforma que tem a ver com a ação unicamente dos poderes municipais, mas também tem uma área que é cruzamento, que deve ser colaboração entre os municípios e o governo. Um grande foco na ideia de termos crescimento económico a partir dos municípios, ou seja, as câmaras municipais devem ser facilitadoras e criadoras de incentivos para a instalação de empresas, para a atração de capital e para facilitação de acesso ao crédito. Programa autárquico do MPD apresentado no decorrer do primeiro Conselho Regional de São Vicente, liderado pelo presidente do partido, Ulisses Correia Silva, que com o foco nas eleições autárquicas pôs a tónica na união, coesão e ação política. Está empenhado a ganhar as eleições. Para no vence, é necessário ter ação política forte, permanente, regular. É preciso inova, mobiliza, é preciso garante, mas não está a continuar forte para não conseguir apoio a nossos candidatos. E não querer listas vencedoras, mas lista para governo e para governar bem. Porque o desafio está cada vez maior na governação autárquica. Por isso, não tem que ter boa equipa executiva, quer dizer, equipa de Câmara, boa equipa da Assembleia Municipal, para poder garantir estabilidade, garantir governabilidade. A MPD tem sido e é o maior partido autárquico. Não vence todas as eleições autárquicas. Presidente do MPD, que confirma para São Vicente Augusto Neves para a Câmara Municipal e Helena Fortes para a Assembleia Municipal, e diz que as listas completas para as eleições autárquicas serão brevemente apresentadas. Dissemos há pouco que a segunda participação de Cabo Verde nos Jogos Olímpicos, Vítor Alvarez em esgrima. Acabamos de saber que Vítor Alvarez somou uma derrota com o Canadá por 9-15. É uma informação que seguramente vai ser detalhada pelo enviado da RTC. Os republicanos desentendem-se sobre a forma como combater Kamala Harris. O impacto da chegada da vice-presidente como candidata democrata atirou para segundo plano a entronização de Trump na convenção do seu partido. Muitos republicanos aconselham o candidato a moderar os ataques pessoais a Kamala Harris. Afinal, Kamala Harris não é Hillary Clinton. Orlando Lima dizer que o
o Jacob Zuma, ex-presidente da África do Sul, depois de ter sido suspenso do Conselho Nacional Africano, foi ontem expulso pelo Comitê Disciplinar do partido e já se sabe porquê, criou um outro partido que concorreu às eleições. Naturalmente. Júlio Vera Cruz Martins, 7 da manhã, 25 minutos. Foi assim o primeiro jornal. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.